Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar de órgãos públicos. Quando a gente falou um pouquinho de organização da administração pública, nós já aventamos, sobre entidades e sobre órgãos, qual que era a diferença um do outro, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho e nós vamos falar exclusivamente sobre órgãos públicos. Mas o que seriam órgãos públicos? Gente, vamos pensar assim comigo. Vocês acham? Vamos pensar num âmbito União, tá? Olha o tamanho deste Brasil de meu Deus, né? Olha quantos estados nós temos, o tamanho da nossa população, o tamanho do nosso território. Vocês acham que, por exemplo, a União consegue cuidar de tudo que acontece no Brasil todo? É claro que não, né? Nem na sua cidade, eu não sei qual é o tamanho da sua cidade, mas você acha que o seu prefeito, sozinho, ele consegue dar conta da cidade inteira? Da parte da saúde, da parte da educação, da parte da economia? Não dá, né, gente? É humanamente impossível. E justamente por isso que a administração, ela se subdivide. Ela divide tarefas, é igual numa empresa. O dono da empresa, o chefe da empresa, ele não consegue fazer tudo. Imagine o dono de uma escola. Ele consegue dar aula de português, de matemática, limpar a escola, fazer a administração da escola? É claro que não, né? Ele tem que se subdividir. E é aí que entram os órgãos. Vamos comigo lá na lousa que eu vou desenhar. Sou ótima em desenho, viu, gente? Vocês vão ver, sensacional. Os órgãos, eles são nada mais, nada menos do que uma parcela da pessoa jurídica como um todo. Então, imagina o seguinte, imagina que isso aqui é a União. Como a União não dá conta sozinha de pessoalmente ir lá e fazer tudo, ela se desconcentra. Ela vai lá e ela se subdivide, vamos até trocar a cor, porque como o desenho é bom, tem até cor, viu, gente? Ela vai lá e se subdivide em parcelas menores, certo? Para cuidar de determinada situação. Então, imagina que aqui ela vem e ela cria o Ministério da Educação, que vai cuidar da educação no país. Aqui ela vem e cria o Ministério do Meio Ambiente, olha só, que vai cuidar do meio ambiente. Aqui ela vem e cria o Ministério da Saúde. Ela vai se subdividindo em prol de prestar um serviço público, certo? Então, o órgão, nas palavras aqui da Maria Silvia, eu sempre gosto de trazer as definições dela, porque ela tem definições bem claras, assim, né? A gente sabe, gente, que quando a gente lê vários livros de direito administrativo, assim como qualquer ramo do direito, né? Cada doutrinador tem a sua nomenclatura específica para as coisas. Mas a Maria Silvia, ela é bem didática e eu gosto das nomenclaturas dela. De acordo com ela, um órgão, né? O que é o órgão? É uma pessoa jurídica dividida em parcela. O órgão nada mais é que uma parcela da PJ como um todo. E isso se repete, tá, gente? Nos estados, que se dividem aqui também, e nos municípios, tá bom? Então, basicamente, o órgão, ele é um pedaço, ele é um braço da administração pública. Muito bem, então o órgão público é uma unidade de atuação integrante da administração que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos. É claro, né, gente? Dentro dos órgãos públicos, nós temos os agentes públicos, que o integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Ou seja, eles estão lá para fazer o que o Estado deveria fazer. Eles são uma parcela do Estado. Não possuem personalidade jurídica. Prestem atenção, né? Se fosse possível colocar fogos de artifício neste momento, eu colocaria, porque essa afirmação chove, despenca em concurso. Olha só, o órgão não tem personalidade jurídica. O que isso significa, né? O órgão nada mais é que alguém que responde pela administração. Eu vou fazer uma analogia, tá? Extrajurídica. Imaginem o seguinte, imaginem uma criança de 3 anos. A criança vai lá e pega uma balinha do mercado escondida, leva para casa. Quando essa criança pega essa bala do mercado, imagina que o dono do mercado perceba. Para quem que o dono do mercado vai se socorrer? Para a criança? Olha, sua criança de 3 anos, eu vou te prender, devolve a bala ou paga meu prejuízo. Gente, claro que não, né? O dono do mercado vai se socorrer ao pai da criança. Tudo que a criança faz, ela tá ali representando, né?
Ela é representada pelo pai. Essa afirmação não é juridicamente correta, a gente vai ver daqui a pouquinho por quê, né? Porque não é a exata definição de órgão. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que o órgão, ele manifesta a vontade em nome da administração pública. Então, ele não responde pelo aquilo que ele fez. Imagine você que você está dirigindo e aí um carro do gabinete do prefeito bata no seu carro. Quem que você vai demandar, gente? Você vai demandar o gabinete do prefeito? Venho por meio dessa ingressar com essa ação judicial contra o gabinete do prefeito? Ou então, imagina que você vai fazer um procedimento no SUS e o médico acaba por deixar um bisturi dentro da sua barriga. Quem que você vai processar? O SUS? Você vai processar o Estado. Você vai processar o município, você vai processar a União, né? Se de alguma forma você foi lesado pelo Ministério da Educação, você vai processar o Estado em si, a União. Então, não tem personalidade jurídica. O que significa? O órgão, ele só responde em nome da administração pública. Então, quando ele faz algo, ele faz em nome da administração. Outro exemplo, imagina vocês que você comprou um micro-ondas da Consul, nem sei se tem Consul, se a Consul tem micro-ondas, mas enfim. Imagina que você comprou um micro-ondas da Consul. E aí vem o funcionário da Consul trazer este micro-ondas para você e ele derruba este micro-ondas. Quem que você vai demandar? O funcionário da Consul? O funcionário das Casas Bahia, da Pernambucanas? Não, você vai demandar a Consul, a Casas Bahia, a Pernambucanas. A ideia é similar. Quando um órgão público age de alguma forma, ele está agindo em nome do Estado. Logo, nós demandaremos o Estado. O órgão público não tem personalidade jurídica. Porém, em que pese ele não ter personalidade jurídica, ele tem capacidade para figurar em um processo. Então, ele pode estar no processo, ele tem capacidade processual, ele está lá no processo, ele se defende, ele atua no processo, mas na hora de responder, de pagar o pato, né? Na hora de ressarcir, de ter responsabilidade, quem tem responsabilidade é o Estado. Entenderam isso? Comigo lá na lousa, olha só. Então, olha aqui. Nós temos, por exemplo, um município. Imagine você um município, ok? O município, ele tem dentro do município uma série de secretarias. E imagina que ele tem uma das secretarias dentro do município, é a Secretaria de Educação. Se o seu filho se machuca, por exemplo, numa escola que deveria ser cuidada pela Secretaria de Educação, ou então o motorista da Secretaria de Educação bate no seu carro, quem que vai responder por isso? O município, porque a Secretaria da Educação nada mais é que um braço do município, correto? Porém, essa secretaria tem capacidade processual, ela pode figurar no processo, mas quem responde no fim das contas é o município. Beleza, gente? Uma série de perguntas de concurso sobre isso, elas contam histórias similares do tipo, olha, o motorista da Secretaria da Educação bateu no seu carro, né? Quem que vai responder? O município, tá certo? Continuando. O órgão público tem uma classificação, ele pode ser subdividido de algumas formas. A primeira classificação possível é quanto à esfera de ação. Quanto à esfera de ação, um órgão público ele pode ser central ou local. O órgão público central é aquela que exerce a sua atribuição em todo o território. Então, por exemplo, se ele é um órgão da União, ele exerce suas atribuições em toda a União, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Se ele é um órgão do Estado, ele exerce as suas atribuições em todo o Estado. E se ele é um órgão municipal, ele exerce as suas atuações dentro do município como um todo. Mas nós temos também órgãos locais, que são órgãos que agem em parcelas do Estado, parcelas do município, parcelas da União. Então, eles atuam só sobre um pedaço. Então, imagina o seguinte, nós temos a Receita Federal como um todo no país e nós temos delegacias regionais da Receita Federal. Estes órgãos são órgãos locais, tá certo? Uma próxima classificação é quanto à posição estatal.
nós vamos ver que nós temos órgãos independentes. Olha só a classificação, gente. Ele começa no independente, depois ele vai para o autônomo, depois ele vai para o superior e depois para o subalterno. Isso é uma ordem, tá? Então, independente, autônomo, superior e subalterno. Muito cuidado, porque a gente tem mania de ler o superior na prova e a gente acha que o superior é o topo da cadeia alimentar, né? Não é. Primeiro independente, depois autônomo, depois superior e depois subalterno, legal? Então vamos lá, vamos começar a analisar um por um o que seriam os órgãos independentes. Os órgãos independentes, gente, eles são o topo da cadeia alimentar, tá? Eles não possuem subordinação hierárquica, ou seja, eles não respondem para ninguém. Eles estão sujeitos apenas a controles constitucionais de um sobre o outro, né? Se eles agirem com uma ilegalidade, por exemplo, pode haver um controle constitucional, mas não há subordinação hierárquica. Via de regra, eles representam a cúpula dos poderes. Então, imagine, por exemplo, a Casa Legislativa, né? Imagina, por exemplo, o Senado Federal, né? Ou então a Assembleia Legislativa do Estado, ou a Câmara de Vereadores. Nós temos os tribunais e nós temos a chefia do Executivo. Eles são a cúpula de cada um dos poderes e não são subordinados a ninguém. Por isso que eles são independentes. Associem na prova a palavra com independência com sem subordinação. O que é uma pessoa independente? O jovem, quando sai de casa, ele fica independente, ele não depende mais do seu pai e logo ele não está mais sujeito às ordens do seu pai, né? Tentem associar dessa forma. Muito bem. A segunda forma de órgãos são órgãos autônomos, que são aqueles órgãos subordinados aos órgãos independentes. Então, a gente está descendo um pouquinho na cadeia, né? Eles têm autonomia administrativa, ou seja, eles administram suas próprias tarefas, eles têm autonomia financeira e autonomia técnica, mas eles são subordinados a alguém, que são os órgãos independentes. Eles têm competência de planejamento, supervisão e controle, como, por exemplo, os ministérios e a secretaria, certo? O ministério, por exemplo, da educação, da saúde, ele está sujeito aí à chefia do poder executivo. Então, eles são autônomos, possuem autonomia, mas ainda estão sujeitos a alguém, tá bom? Continuando, órgãos superiores. Os órgãos superiores são órgãos de direção, de comando, de controle, mas eles estão sujeitos ao controle hierárquico, tá? E eles não possuem autonomia administrativa ou financeira. Olha que interessante, gente. Aqui, os órgãos autônomos, eles são subordinados aos independentes, né? Mas eles têm autonomia administrativa, financeira e técnica. Por isso que eles são chamados autônomos, porque eles têm autonomia. Já os órgãos superiores, eles têm aí uma função de comando, de controle, né? De direção, mas eles não têm autonomia administrativa nem financeira. São, por exemplo, os departamentos, as coordenadorias, as divisões e os gabinetes, tá? Então, olha só, eu estou sujeito a alguém, eu sou um órgão de controle, eu sou o gabinete do presidente da República, eu sou o gabinete do prefeito municipal, eu sou o departamento de compras da prefeitura, eu tenho um controle, né? Mas eu não possuo autonomia administrativa ou financeira. E por fim, nós temos os órgãos subalternos, que são órgãos basicamente de execução, tá? Eles são subordinados hierarquicamente a órgãos superiores. Então, por exemplo, nós temos a zeladoria da prefeitura, ou o xerox da prefeitura, ou o almoxarifado da prefeitura. Eles são órgãos que vão executar serviços, tá? Eles não têm autonomia e são subordinados aí aos órgãos superiores. Beleza, galera? Então, esta é a ordem, então, da posição estatal em relação aos órgãos. Nós temos ainda uma divisão quanto à estrutura. O órgão ele pode ser simples ou unitário, porque ele é constituído por um único centro de atribuições. Ou então eles podem ser compostos, constituídos por outros órgãos. Então nós temos o órgão simples, que ele é sozinho na vida, all by myself, toma vinho de sábado à noite sozinho, abandonado, é um órgão simples. E nós temos outros órgãos compostos que se constituem aí em vários outros órgãos, como por exemplo a secretaria, certo? Muito bem,
Quanto à composição, os órgãos podem ser singulares, ou seja, eles têm um único agente, né? Um único cidadãozinho aqui sentado atrás da mesa, coitado. Ele é um órgão singular, como, por exemplo, o diretor da escola. É claro, gente, que o diretor da escola, ele tem o auxílio de muita gente, mas dentro da diretoria ali, né, existe somente o diretor. E nós temos órgãos coletivos, que possuem vários agentes, como, por exemplo, um tribunal administrativo, certo? Muito bem, então nós vimos aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa, que os órgãos podem ser divididos, então, quanto à esfera de ação, ele pode ser centralizado, né, ou local. Quanto à posição estatal, é uma hierarquia, independentes, autônomos, superiores e subalternos. Quanto à estrutura, eles podem ser constituídos por um único centro ou por vários órgãos, né? E ainda quanto à composição, dentro dessa estrutura, eles são compostos por uma pessoa ou por vários agentes. Gente, cuidado! Que a estrutura, dentro da estrutura podem ter vários agentes. Então, imagina o seguinte, deixa eu tirar esse rabisqueiro aqui que tá até, rabisquei mais, que tá até feio, olha só. Imagina que este órgão aqui é um órgão unitário, ou seja, ele é um único centro de atribuições. Mas dentro dele pode ser que pode ser que tenham vários agentes. Então, ele vai ser um órgão unitário, porém coletivo, certo? Agora, o mesmo pode acontecer aqui. Imagina que este órgão é composto por demais órgãos e dentro de cada um desses órgãos só tenha uma pessoa. Então, cada um destes órgãos são órgãos singulares. Beleza, galera? Teorias sobre a relação do Estado e os agentes públicos. Vem aqui comigo. Essas teorias, elas vão dizer assim. Muito bem, nós temos o Estado, né? E nós temos estes agentes públicos. Estes agentes públicos, eles são o que para o Estado? Eles representam o Estado, ou eles são o Estado, ou eles são tutores do Estado, né? Qual é a figura de um agente público perante o Estado? Vamos comigo ver todas as teorias possíveis aqui. Agora a gente vai entender aquela questão que eu falei da criança e do pai, e nós vamos ver o que é aceito e o que não é aceito. Comigo na lousa, olha só. Então, a primeira teoria que nós temos é a teoria da identidade. Por que a teoria da identidade? Porque, segundo ela, o órgão público é o agente público, ou seja, o agente e o órgão são a mesma pessoa, né? Eles se fundiram numa evolução, tipo um Pokémon, não sei, e eles são a mesma pessoa. Por óbvio, né, que esta teoria não é muito coerente, né, de que o agente, o órgão público é o agente. Até porque, gente, essa teoria deixa muito difícil de explicar quando o agente ultrapassa os seus limites. Imagina que esse agente público vai e faz uma coisa ilegal, fora de suas atribuições. E aí, né? Como é que você explica? Se o agente público é o órgão público, né? Fica complicado. Segunda teoria, a teoria do mandato. Aqui o agente é mandatário da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica é como um advogado, é como uma pessoa que vai realizar algo para você. Então imagina que o cidadão tá morando no Japão e ele deixa um mandato para alguém casar em nome dele. Isso é um mandato. Então o agente ele vira mandatário da pessoa jurídica. Também é uma teoria que não é muito quista aí pelos doutrinadores. Teoria da representação. O agente ele é um representante do Estado, trata o Estado como um incapaz. Aqui sim, é como se o Estado fosse o filho, fosse uma criança, né? E aí o agente estatal fosse o representante do Estado, ele fosse o pai, né? Também é uma teoria aí cheia de defeitos, né? Porque o agente, ele não é, na opinião de muitos doutrinadores, um simples representante do Estado. E aí a gente tem a teoria mais aceita, que é a teoria do órgão, que vai dizer que a pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos. O agente atua em nome do Estado, titularizando um órgão. Então nós temos o Estado, né? O Estado, ele atua por intermédio dos seus órgãos, né? E o agente público, ele simplesmente atua em nome do Estado. Então, ele vai lá e exerce a sua função em nome do Estado, representando o Estado, né? Titularizando aí um órgão. Essa teoria do órgão é a teoria mais aceita. Pessoal, então nós vimos aqui sobre os órgãos, nós vimos que a principal informação que nós temos sobre eles é que eles não têm personalidade jurídica, de modo que tudo que eles fazem, quem responde são a pessoa jurídica mãe, né? Então, se nós temos o Estado se subdivide em órgãos, quem responde é o Estado. Se nós temos o município se subdivide em órgãos, quem responde é o município.
tá? Mas, apesar disso, eles têm capacidade processual, ou seja, eles figuram no processo, mas a responsabilidade é da União, do Estado e do município. Lembrem disso, que isso é muito importante, cai bastante em concurso. E aí nós temos essas subdivisões dos órgãos, que também, por um motivo que eu não compreendo muito, as bancas examinadoras, elas gostam, né? Elas gostam de perguntar. Como que elas perguntam isso? Elas confundem um conceito com o outro. Elas te falam um conceito de órgão independente e chamam de órgão superior. Ou elas te falam um conceito de um órgão subalterno, por exemplo, e chama de órgão autônomo. Então você tem que saber diferenciar um órgão do outro. Galera, muito obrigada. Essa foi a nossa aula sobre órgãos públicos. Se você assistiu ela sozinha, é interessante você assistir ela junto com a aula de organização da administração pública. Nessa aula a gente fala sobre pessoas jurídicas, administração indireta, sobre órgãos, qual que é a diferença. Então é bacana vocês assistirem essas aulas casadas, tá? Caso você só tenha assistido essa isolada. Gente, muito obrigada pela companhia mais uma vez e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.